Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Hoje, no nosso segundo episódio da série Mentes Brilhantes, vamos falar sobre um homem que comprou a bênção do seu irmão, lutou contra um anjo, foi pai das 12 tribos de Israel e teve o seu nome mudado ao longo da sua vida. Você já sabe a quem eu estou me referindo? Eu estou falando de Jacó, ou melhor, Israel. Jacó foi o homem que começou a sua trajetória de forma bastante conturbada. No momento em que sua mãe estava prestes a dar à luz a ele e ao seu irmão gêmeo, Esaú, ambos lutaram pela primogenitura, no qual Jacó nasceu puxando o calcanhar do seu irmão. Ao crescer, teve um dos episódios mais polêmicos das Sagradas Escrituras, no qual ele comprou a bênção do seu irmão por um prato de lentilhas. Com isso, ele fugiu de casa, sem patrimônio, sem influência alguma e carregando esses problemas do passado. Mas, conforme a palavra nos afirma, ele terminou a sua vida como um dos maiores patriarcas da história da Bíblia, dono de grandes riquezas, líder e pai do que se tornaria as 12 tribos de Israel. Então, como essa história de Jacó ela é bastante extensa, eu vou deixar as referências bíblicas, assim como no episódio anterior, dos momentos históricos que eu irei abordar neste vídeo, para que você possa fazer a leitura e entender a história de forma completa. Eu gostaria de separar alguns pontos fundamentais que podemos extrair sobre o porquê Jacó é um homem considerado com uma mente brilhante, fantástica. O primeiro ponto é que Jacó aprendeu a pensar no futuro a longo prazo. Em Gênesis 25, do 29 ao 23, encontramos uma das maiores cenas da vida de Jacó, no qual o seu irmão Esaú ele chega faminto do campo e Jacó ele se aproveita dessa oportunidade, negociando a troca do direito de primogenitura por este prato de comida. E o interessante dessa história é que, enquanto Esaú ele estava enxergando apenas a sua necessidade imediata, que no caso era saciar a sua fome, Jacó ele enxergava algo muito maior, que era o valor da bênção da primogenitura para o seu futuro. Milênios depois, um psicólogo chamado Walter Mischel realizou o famoso experimento do marshmallow. E nesse estudo, ele pegou um grupo de crianças e deu a seguinte ordem. Elas podiam comer o doce que estava à frente dela imediatamente, ou poderiam esperar um pouco mais e receber 2 doces. O resultado mostrou que aquelas crianças que conseguiam esperar mais tempo para receber os 2 doces, eles tendiam a ter melhores resultados em outras situações da vida, porque elas não eram imediatistas e sim mais racionais com relação aos prós e os contras de uma tomada de decisão. E esse tipo de comportamento a ciência chamou de adiamento de gratificação, ou seja, recusar uma gratificação imediata em prol de um benefício melhor mais adiante nos traz vantagens em outras situações da nossa vida. E nós vemos isso na situação de Jacó. Enquanto Esaú ele pensava no agora, que era saciar a sua fome, Jacó ele pensava no amanhã, nas bênçãos que viriam com essa primogenitura. O segundo ponto é que ele enxergou o propósito em meio à crise. Depois dos conflitos familiares, Jacó ele foge de casa. E ali ele estava sozinho, sem recursos, sem direção e sem garantia alguma daquela bênção que comprou do seu irmão. E é nesse cenário que acontece a experiência em Betel, descrita em Gênesis 28, do 10 ao 15. Ali, Deus lhe dá uma visão de uma escadaria, no qual ele viu anjos subindo e descendo. E o Senhor reafirma a promessa sobre a sua vida de que ele seria pai de uma grande descendência. Então, mesmo em meio à crise que estava vivendo naquele momento, Jacó ele viu propósito para si através das promessas de Deus. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do campo de concentração nazista e criador da logoterapia, concluiu que pessoas que encontram propósito em meio ao sofrimento conseguem suportar circunstâncias extremamente difíceis. E a ciência chama isso de construção de significado, no qual conseguimos, mesmo diante das dores, ressignificar a nossa existência. E a Bíblia mostra Jacó vivendo exatamente isso, pois no seu momento de maior luta, ele encontrou o seu propósito em Betel. O terceiro ponto é que ele desenvolveu perseverança. Após sair de sua casa, Jacó foi morar com seu tio Labão, onde trabalhou 7 anos
para se casar com Raquel. Ali ele foi enganado e precisou trabalhar mais 7 anos, pois havia se casado primeiramente com Lia, sua irmã mais velha. No total, foram 14 anos para poder enfim se casar com Raquel. E vemos aqui que Jacó ele teve que perseverar para conquistar aquilo que ele queria. Não se importando se fosse 7 ou 14 anos, ele iria mesmo assim perseverar. Segundo as pesquisas da psicóloga Angela Duckworth, a perseverança a longo prazo é um dos maiores indicadores de sucesso. Isso significa que não é apenas talento e inteligência, e sim a capacidade de continuar mesmo quando as coisas elas ficam difíceis. Jacó ele poderia ter desistido após a primeira ilusão, ali nos primeiros 7 anos, mas ele permaneceu firme, pois ele entendia algo. Grandes resultados geralmente são frutos de pessoas que permanecem quando outras já desistiram. O quarto ponto é que ele uniu trabalho e estratégia. Em Gênesis capítulo 30, vemos Jacó desenvolvendo estratégias para aumentar o seu número de rebanhos. E conforme os anos passavam, ele passou a crescer em recursos, mesmo diante de uma situação difícil que era trabalhar com o seu sogro. E o texto ele mostra que Jacó era alguém observador, atento aos processos e comprometido com os resultados. Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, dizia que a eficiência é fazer bem as coisas, já a eficácia é fazer as coisas certas. E no caso de Jacó, ele não apenas trabalhava duro, mas observava padrões, analisava resultados, ajustava os processos e pensava estrategicamente. Então, o esforço ele é importante na nossa vida, mas o esforço sem direção pode gerar apenas cansaço e energia gasta desnecessariamente. Então, para isso, se faz necessário entender que a prosperidade que nós tanto buscamos acontece quando o esforço encontra a estratégia. O quinto ponto é que ele sabia o momento certo de mudar. Depois de anos servindo a Labão, Jacó ele conseguiu construir um grande patrimônio para si. Rebanhos, servos, uma família com as suas 2 esposas. Então, em um determinado momento, ele entende que era hora de seguir o seu próprio caminho, mudar a rota. Vemos então ali em Gênesis capítulo 31, do 1 ao 21, que ele toma a decisão de partir, fugindo ali do seu sogro. Isso nos fala sobre a importância de sabermos os limites da nossa vida. O psicólogo Henry Cloud ensina que o desenvolvimento saudável exige limites saudáveis, ou seja, é fundamental que nós compreendamos os limites que são benéficos para o nosso crescimento dos que não são, porque há momentos em que permanecer em um determinado ambiente impede o próximo nível do nosso desenvolvimento. E Jacó, ele compreendeu isso ao ver que já não havia mais espaço para ele junto com o seu sogro. E foi por isso que ele decidiu partir. E o sexto e último ponto, Jacó planejava antes de agir. Em Gênesis capítulo 32, do 1 ao 21, vemos o momento em que Jacó descobre que encontrará o seu irmão Esaú novamente. E o interessante é que ele não age de forma impulsiva ao ir ao seu encontro, porque Jacó ele se lembrava do que havia feito com o seu irmão no passado. Na verdade, ele analisa o cenário, coleta informações e divide a sua comitiva em servos, filhos e prepara presentes no decorrer do caminho. Ou seja, ele cria estratégias para este encontro. E Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, demonstrou que decisões impulsivas tendem a gerar mais erros com relação às suas consequências. Tudo devido a uma precipitação prévia de comportamentos que não analisam as consequências que estas ações podem causar. E aqui, Jacó ele nos mostra o valor da preparação, de se antecipar antes de agir, pois o intuito dos seus servos, filhos e os seus presentes irem adiante dele era porque naquele momento a reconciliação com seu irmão era algo fundamental para ele. Quando observamos a vida de Jacó, nós percebemos algo extraordinário. A ciência moderna fala sobre visão de longo prazo, perseverança, crescimento contínuo, inteligência estratégica, planejamento, transformação pessoal, mas todos esses princípios já estavam presentes na trajetória desse homem descrito na Bíblia. Talvez seja por isso que Jacó ele não ficou conhecido apenas por suas riquezas, e sim pela transformação que viveu no decorrer da sua jornada. Porque um patrimônio ele pode mudar a vida de uma pessoa,
mas o caráter e o propósito, eles impactam nas gerações futuras. Então que nós possamos ser como Jacó e tomá-lo como exemplo. Alguém que começou a sua jornada fugindo de casa, mas terminou sendo pai de muitos filhos e tendo riquezas e também respeito pelo seu caráter. Gostou do vídeo? Gostou de aprender um pouco com Jacó sobre como nós podemos, mesmo passando por situações difíceis, mesmo tendo um início de jornada cheio de desafios, nós podemos mesmo assim crescer, avançar e conquistar? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com pessoas que amariam aprender esse conteúdo e muitos outros que ainda virão. Siga a nossa rede oficial e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.